Hello everyone! Pessoal, é o seguinte, hoje nós vamos falar de um grupo de palavras que confunde a vasta maioria dos alunos, inclusive aqueles que já são praticamente avançados, tá? Isso é normal, porque elas parecem muito umas com as outras, vocês vão ver já já que palavras são essas, nós vamos trabalhar tanto o significado delas, quanto a pronúncia, que é onde mais pega. Let's go! We learn fast. We learn fast. Muito bem, pessoal, vamos lá então. Eu vou colocar 5 palavras aqui na tela. Você pausa o vídeo aí e pense em duas coisas. Primeiro, você sabe o significado de cada uma? Segundo, você consegue pronunciar cada uma delas corretamente? Pronto? Então lá vai. Pronto, tá na tela. Pausa o vídeo, dá um minutinho aí e tenta ler essas palavras do jeito certo. Muito bem, muito bem. E aí, conseguiu? O que você acha? Vamos lá então, eu vou ler na ordem que elas estão aparecendo aí. Primeiro para a gente trabalhar a pronúncia e depois a gente vai para o significado. Então a primeira é tough. Tough. William, não tem F aí. Pois é, mas esse GH se lê assim. Tough. A próxima é thought. Thought. Cuidado com o som do PH, né? Então, thought. Depois, though. Though. William, tem o GH de novo. Cadê o som do F? Pois é, nessa aqui não tem. A próxima é throw. Throw. E a última é through. Through. William, ela se escreve em quase do mesmo jeito, mas você falou totalmente diferente. Pois é, pessoal, o inglês é assim mesmo. Existem algumas regras relacionadas à pronúncia, mas muitas vezes cada palavra se pronuncia de uma forma diferente. Então vamos lá. Tough significa difícil, duro, complicado, né? Uma palavra muito comum de ser usada em frases do tipo "Oh, today I had a tough day." Né? Então, hoje eu tive um dia difícil. Wow, the test was tough. Então, a prova foi difícil. How was your week? Oh, tough. Como foi a sua semana? E aí você já fala direto. Tough. Foi dura, foi difícil, foi complicada. Tá? Então, tough. Thought. Alguns exemplos com thought. Relembrando, né? Esse aí é o passado do verbo think, que é o verbo pensar, achar. Mas também pode ser a palavra pensamento, tá bom? Então, thought. Oh, I thought she was coming today. Então, eu pensei que ela viria hoje. Yeah, I thought so. Foi o que eu achei. Foi o que eu pensei. A próxima é though. Essa palavra aqui, para nós brasileiros, é um pouquinho mais difícil de usar, tá bom? Ela significa mas, no entanto, todavia. Porém, o uso dela é um pouquinho mais complicado para nós. Imagine a seguinte frase. Well, the project was good, but I need to talk to him. Então, quis dizer assim, né? O projeto ficou bom, mas eu preciso falar com ele, com a pessoa que fez o projeto. The project was good, but I need to talk to him. Se eu pegar esse but, tirar e colocar ele no final e trocar pela palavra though, eu vou ter exatamente o mesmo significado. Então, the project was good. I need to talk to him, though. Então, é como se fosse, no entanto, mas eu preciso falar com ele. Só que no inglês a palavra vem no final, o que para nós em português simplesmente não existe. Então, é muito, muito comum colocar essa palavra no final com essa ideia de mas. Ela pode aparecer no meio também, tá bom? Também pode, mas é mais comum no final. Depois é o verbo throw, que é jogar, arremessar alguma coisa. Tem o verbo throw away, que é jogar fora, jogar no lixo, né? Wow, come on, we need to clean the house and throw some things away. Então a gente precisa arrumar a casa e jogar algumas coisas fora. She threw the ball to me. Então ela jogou a bola para mim. Então throw. E a última palavra aqui é through. Through. Que quer dizer por meio de, através. Então, por exemplo, the ball came through the window.
né? Então a bola passou pela janela, entrou pela janela. Yeah, I went through a hard moment this week. Né? Então eu passei por um momento difícil essa semana, né? Through. E só para brincar, eu joguei essas palavras no GPT e pedi para ele formar frases que tenham todas essas palavras na mesma frase. É só para brincar mesmo, eu vou colocá-las aqui na tela e vou ler também. Fica aí como um desafio para você praticar a sua pronúncia e relembrar melhor o uso dessas palavras, porque quando a gente usa elas juntas, pronunciando corretamente, eu acredito que é mais fácil decorar. Porque quando você decora isoladamente, como elas parecem muito na escrita, na hora que você vai lendo uma frase, você pode fazer confusão. Então é interessante pegar 2 ou 3, colocar numa frase para você estudar a frase. E aí você vai sempre ligar o conteúdo, né, o significado, à pronúncia da palavra. Isso vai te ajudar a lembrar. Eu vou ler a primeira frase que está na tela. I thought about giving up. The challenge was tough. I pushed through and finished it though. Bom, aqui, muito importante. Eu vou traduzir para vocês, mas lembrando, né? A última palavrinha que é though, para nós quer dizer mas, no entanto. Então, em português, na tradução, nós precisamos colocar essa palavra lá no meio da frase, tá bom? Então vai ficar assim: eu pensei em desistir. O desafio era duro. O desafio foi duro, foi difícil. Mas, ó, já puxei o though no final. Mas eu insisti e terminei. I thought about giving up. The challenge was tough. I pushed through and finished it though. Legal, né? Mais uma frase. It was a tough decision. I thought carefully before choosing which papers to throw away. Isso foi mais fácil, né? Então, foi uma decisão difícil. Eu pensei bem, pensei cuidadosamente antes de escolher quais papéis jogar fora. E o último exemplo é: She managed to get through the tough exam. She thought it would be impossible though. Então, de novo, o though está no final, vou puxar para o meio para traduzir e vai ficar: ela conseguiu passar na prova difícil, mas ela pensou que seria impossível. Então, she managed to get through the tough exam. She thought it would be impossible though. Tá aí, pessoal. Então a dica é: tente não estudar essas palavras ou quaisquer outras palavras que sejam difíceis para você pronunciar isoladamente, porque você pode até conseguir decorar a pronúncia com a palavra naquele momento, mas no meio de uma frase, quando você tem que pensar rápido, entre outras palavras parecidas, é sempre difícil lembrar a pronúncia. É mais interessante colocar 2, no máximo 3 palavras na mesma frase, para você sempre ligar a pronúncia ao significado. Isso vai te ajudar muito a falar essas palavras corretamente e lembrar delas também. É isso aí, pessoal. Somos a We Learn Fast, a escola imersiva que trabalha tanto com o óculos de realidade virtual quanto o computador para você ter aulas absolutamente diferentes do que você está acostumado. Dá uma olhadinha na nossa descrição, tem bastante conteúdo interessante que vai te ajudar a desenvolver o seu inglês. Não deixa de dar o like, seguir o canal para mais vídeos e ter mais dicas como essa no futuro. Bye!